Bom, a gente vai direto com o nosso entrevistado, o Luiz Roger, ele que é analista de investimentos da Empiricus Research, já está aqui com a gente ao vivo. Oi, Luiz, seja bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, seja bem-vindo, você também, tudo bom? Tudo jóia, obrigado. Desculpa até a gente atrasar um pouquinho aqui, mas estamos aqui firme e forte para falar um pouquinho de mercado. Luiz, queria conversar com você, falar aí um pouquinho sobre pré-fixado com o Selic, que está no topo da curva. Faz sentido nesse momento ou há outros investimentos aí em renda fixa com outro potencial? Olha, eu acho que sim, pode fazer sentido, né? Eu, particularmente, pessoalmente, entendo que o pré-fixado pode ser um bom investimento, claro que ele embute algum risco, né? Óbvio, mas eu acredito que ele possa fazer sentido para posições com duration a partir de 5 anos, hoje. Eu, inclusive, cheguei a ver algumas ofertas, né, ainda, né, por incrível que pareça, na faixa de 15% ao ano, para um prazo, né, aproximadamente de 5 anos. Além do pré-fixado, né, a gente pode pensar também em papéis indexados ou atrelados à inflação, ao IPCA. E esses papéis para durations além de 5 anos. Então, quando a gente vai montar uma carteira ou pensar em montar uma carteira de investimento em renda fixa, né, eu falo o seguinte, olha, até final de 2023, aproximadamente, podendo até entrar um pouquinho em 2024, papéis atrelados a CDI, ok? Ou a Selic, né? Percentual de CDI, por exemplo, ou CDI+. Além de 2 anos, né, a gente já pode começar a pensar, eventualmente, né, se a gente acreditar que o governo vai conseguir, ou o Banco Central vai conseguir trazer, né, a inflação para próximo da meta, podemos começar a pensar em um pré-fixado, né? E a partir de 3 a 4 ou 5 anos, inclusive, né, a gente já pode pensar em IPCA+. Ou seja, a grande diferença entre o pré, né, e o IPCA+, você sabe muito bem disso, é que você no IPCA+, você está protegido, né, contra um repique de alta na taxa de inflação, né, e uma eventual subida de Selic lá para frente, né? Não dá para a gente ter bola de cristal, mas eu estou bastante otimista, né? Não só por conta aí de essa nova configuração do Congresso, né, que vai transformar, né, a nossa economia, né, ou vai dificultar, né, para o governo que vier, né, seja ele qual for, de fazer novos descalabros, né, ou seja, vão ser, né, muito mais, vamos dizer assim, seletivos com relação a propostas, né, que forem para o Congresso. Então, eu acredito, né, que a gente vai ter que resolver, né, ao longo do ano que vem, e muito possivelmente o mais rápido possível, esse nó fiscal da economia, encontrando, né, uma nova alternativa para teto de gastos, seja ele um problema, vamos dizer assim, de parametrizar, né, a dívida pública em relação à PIB, ou mesmo, né, trabalhar com superávites primários, né, para déficit fiscal. Então, eu acredito que, assim, a gente tem grande chance, né, de que o Banco Central seja bem sucedido, né, no atingimento da meta de inflação num relativo curto prazo, e aí então a gente vai ter uma rentabilidade muito interessante, seja na pré-fixada ou seja no IPCA+, dada a posição das curvas de juros nesse momento. Você estava falando do IPCA+, mas tem, mesmo aí com previsão de queda na inflação, é um bom investimento, mesmo com expectativa de queda para o ano que vem, é indicado para os investidores colocarem na carteira? Veja, nós estamos... O que é o IPCA+, né? Resumindo, tá? Ele é a diferença entre a taxa Selic, ou CDI, tá? E a taxa de inflação. Você não pode, né, imaginar a inflação caindo e o juro real abrindo
absurdamente, assim como ele está hoje, né? Ele vai ter que fechar também, tá certo? Ele vai ter que caminhar, né, para um juro neutro, porque o que vai acontecer? A partir do momento em que o Banco Central estiver próximo de atingir a meta de inflação, a política monetária dele ele vai se tornar de contracionista para expansionista, né? Porque nós estamos vivendo um momento de extrema contração monetária na economia, né? Tanto é que prevê-se, né, para o ano que vem um crescimento muito pequeno do PIB, né? Então, o que acontece? Se você, de fato, né, conseguir fazer com que a inflação convirja para a meta, o que vai acontecer? Você vai ter que, necessariamente, diminuir esse juro real. E com a queda do juro real, quem estiver posicionado ou comprado, né, em taxas na faixa de 5,5% ou 6% mais IPCA, vai ter ganho também, independentemente de queda de inflação. Ok? Legal, boa. Agora, Luiz, a alta de juros para combater a inflação histórica em países como os Estados Unidos, ele aumenta a atratividade para brasileiros comprarem renda fixa estrangeira. Ainda é bom diversificar a carteira aí com uma fatia gringa? Bom, vamos por partes. Veja, você tem empresas brasileiras de primeiríssima linha, inclusive, né, títulos do governo, né? Aqueles sovereign bonds, né, que são negociados no exterior, tá? Com taxas em dólar muito interessantes, né? O problema que fica é o risco cambial, né? Quer dizer, você sai daqui e vai para fora aplicar em dólar, né? Se você retornar com esse dinheiro, né, você não sabe, você tem o risco cambial, você não sabe por que cotação que você vai conseguir trazer novamente esses recursos para o Brasil, né? Então, resumidamente, né, se você sair daqui com uma cotação na faixa de 5,15, né, como o dólar está hoje, e voltar com uma cotação de 4,80, 5, é interessante, você vai estar ganhando, né? Você vai estar conseguindo comprar mais reais no retorno. Então, você vai ter tido uma rentabilidade até acima do que você encontra hoje aqui em dólar e ainda vai ter um ganho cambial no retorno, né, dos recursos. Porém, se essa cotação estiver acima do patamar de hoje, aí você vai ter uma perda, então isso configura um risco cambial. Se você estiver disposto, se o teu perfil de risco, né, compatibilizar com esse risco, ou seja, com esse tipo de aplicação, maravilha. Mas eu acho que, sim, pode ser que vale a pena, assim como um pré-fixado, né, você colocar uma parcela pequena do seu portfólio, tanto em pré-fixados quanto em ativos indexados ao dólar. Agora, algumas empresas emitindo dívida com valores mais altos, com títulos emitidos pelo governo, a quais investidores ele é indicado para esse tipo de investimento? E os riscos? Bom, na medida em que você trabalha com empresas privadas, você tem o risco, né, de crédito, tá certo? Esse é o principal risco que você tem hoje ao comprar, por exemplo, debêntures aqui mesmo no mercado local, CRAs, CRIs, enfim, qualquer título de crédito privado, inclusive fundos, né, negociados em bolsa, fundos de crédito, né, fundos de dívida, tá? Muito bem, então esse é o risco, a empresa representa o risco, portanto, é importante que você analise ou você, né, tenha um consultor, uma assessoria que possa te dizer, olha, aquela empresa tem uma boa perspectiva, né, do ponto de vista financeiro, ela é solvente, vamos dizer assim, ela não deve, né, ter problemas em qualquer evento de crédito até o resgate do título, ok? Então, isso é uma análise. E outra análise é a análise básica, vamos dizer assim, da economia como um todo, né, de saber, né, se vamos dizer assim, se as taxas de juros, por exemplo, nos Estados Unidos, vão tender a subir mais, porque aí você teria um custo de oportunidade ao investir num título numa taxa menor do que você poderia fazê-lo um pouco mais para frente se a curva de juros subir, né?
E aqui no Brasil é o mesmo raciocínio, né? Então, quais são os riscos envolvidos numa aplicação financeira em crédito privado? O primeiro é o crédito da própria empresa. Em segundo lugar, o risco de taxa de juros, né? Que pode ser expresso tanto pela duration, né? Aquele prazo médio ponderado, né? Pelo valor presente, tá? Da aplicação, que representa, na verdade, um equilíbrio, né? Entre aquilo que você vai resgatar ao longo do tempo e a taxa de juros, né, que o mercado está negociando, a perspectiva se ela vai subir ou vai cair, entre outros tipos de risco, como, por exemplo, o risco de reaplicação, enfim, a gente pode enumerar uma série de riscos, tá? Mas basicamente eu colocaria, tá, risco cambial para fora do Brasil, risco de crédito, né, para empresas privadas, né, e risco de taxa de juros em geral, seja aqui ou nos Estados Unidos. Tá certo, então. Luiz, muito obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos, sempre muito bons aqui e sempre dá para aproveitar muito. Abraço para você, brigadão. Brigadão, valeu, um grande abraço a todos, obrigado. Até.